Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, que Deus ilumine o nosso coração, que Deus possa lhe ajudar, que Deus possa nos ajudar. Amém? Eu quero lhe fazer, irmãos, um alerta que vai te beneficiar, não somente espiritualmente, mas sua família, vai beneficiar a sua vida. Pode ter certeza disso. Eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias lá no livro de Isaías. Isaías no capítulo 34. Irmãos, leve a Bíblia, a palavra de Deus a sério, né? Leve a palavra de Deus a sério e quanto a tempo. Você sabe o que é indignado ou indignação? Você sabe o que é? É tipo uma raiva, uma revolta, né? Então, se você abrir sua Bíblia em Isaías 34, a palavra do Senhor diz assim, ó: a indignação de Deus contra as nações. Quando diz as nações, está se referindo a todos os seres humanos. Está se referindo a todos os países, a todos os estados, a todas as cidades. Imagina quando alguém fica indignado contra você, meu irmão, minha irmã que está me escutando agora. Então, quando alguém está indignado contra você, já é difícil, né? Imagina quando Deus está indignado com você, ou comigo, ou com nós. Eu presenciei hoje uma cena, né? Infelizmente, eu estava sem meu celular, estava sem a minha câmera sem minha câmera de filmar. Infelizmente, eu não tive um prazer, né, de filmar essa cena que eu vi hoje na cidade de Planaltina de Goiás. Muitos conhecem como Brasilinha, né? Mas não é Brasilinha, é Planaltina de Goiás. Aqui, quem mora aqui e quem já assistiu o jornal sabe que aqui é uma cidade 100% abandonada pelos governantes, pela humanidade, né? E quando chove, a enchente entra até dentro das casas, dos comércios, carrega até carros, né? Hoje eu vi uma cena, deu uma chuva tão forte que o rapaz lá teve que sair dentro do carro para ele não se afogar dentro do carro e a enchente não levar. E eu presenciei isso por alguns minutos, né? E às vezes as pessoas, elas ficam... às vezes os moradores da cidade ficam revoltados contra o prefeito, né? Contra o governo municipal. Lógico que quem não entende a palavra de Deus vai se revoltar contra o governo municipal. Mas a Bíblia diz, irmãos, não é essa palavra que eu vou ler, mas eu vou citar aqui Faraó, né? Faraó, quando escravizava o povo de Deus, Faraó, ele mandava o povo de Deus dobrar o trabalho sem aumentar a quantidade de funcionário. Ele escravizava o povo de Deus. Ele humilhava o povo de Deus. Mas, quando Moisés tomou a frente do povo de Israel para lutar em favor do povo de Israel, Faraó sempre estava endurecendo o coração.
né? Você que lê a Bíblia, você sabe que Deus mandou as 10 pragas no Egito, e uma das pragas foi a morte dos primogênitos, o qual o filho de Faraó chegou a morrer. Mesmo assim, Faraó não abriu mão do povo de Deus, o povo que estava na escravidão. Mas chegou um momento que Deus, através de Moisés, levou o povo que já estava há 400 anos sendo massacrado na mão de Faraó. Para quem não sabe, o rei do Egito, Faraó, era como se fosse um governo hoje, federal, municipal ou estadual. Escravizava o povo. Mas a Bíblia diz que Deus, ele viu a fidelidade do seu povo. O que Deus fez? Removeu o povo do Egito. Tirou o povo do Egito. Tirou o povo da escravidão. Tirou o povo da escravidão. E quando Moisés, ele lutou pelo povo, que depois de muitos anos, muito tempo, Faraó liberou o povo, quando o povo saiu do Egito, Faraó se arrependeu de ter liberado o povo. Foi quando Moisés ele tocou no Mar Vermelho, que o mar se abriu. E a Bíblia diz que Faraó se arrependeu de ter liberado o povo para sair da escravidão do Egito, das suas garras, porque era massacrado. E a Bíblia diz que quando Moisés chegou na beira do Mar Vermelho, ele foi orar, Deus disse, não, Moisés, não é hora de você clamar a mim, é hora de você agir. Toca com o teu cajado sobre as águas. E a Bíblia diz que Moisés tocou com o cajado nas águas do Mar Vermelho, do Mar Vermelho, E as águas se abriram, e quando o povo estava atravessando, Faraó e o seu exército ia chegando. O povo de Deus atravessou o Mar Vermelho. Quando o povo de Deus atravessou, o povo do Egito, os servos de Faraó, começou a atravessar o rio, o Mar Vermelho, Quando o povo de Deus chegou no outro lado, que Moisés tocou com o cajado no Mar Vermelho, o mar se fechou e os servos de Faraó, morreram afogados. Morreram afogados. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você se revoltar contra o prefeito, o governador ou o presidente, porque a Bíblia me ensina que quando o povo teme a Deus, Deus não permite o povo ficar na escravidão. E a Bíblia diz que ninguém leva o pecado de ninguém, irmão. O pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai, você não leva o pecado do prefeito, o prefeito não leva seu pecado. A Bíblia diz que o que o homem planta, isso também se fará. Aí você de repente diz assim, não, mas o que o povo dessa cidade, ou nós, de repente você, o povo aqui de Planaltina de Goiás, está ouvindo essa mensagem, de repente você fala assim, mas o que nós plantamos de ruim? Quebra de princípio. Irmão, quando o povo obedece o princípio de Deus, Deus toma as dores pelo povo. Não tem condições da gente ver uma enchente tão grande a ponto de carros ser alagado pela a correnteza, pela chuva, sem um povo desse ter plantado mal semente. Mas eu quero dizer para vocês que plantar mal semente não é apenas você ser um assassino, não. Não é apenas você roubar a mão armada, não. De repente você não rouba a mão armada, mas rouba lá no seu comércio. Vendendo a preço de. Vendendo suas mercadorias a preços abusivos. As pessoas, aqui, eu vou falar daqui de Planaltina de Goiás, a maioria não tem uma sabedoria de Deus, irmãos. Olha, não adianta a gente reclamar, o prefeito é ruim. E outra coisa, aqui tem uma briga pelo poder. É briga pelo poder, as pessoas não lutam pelo melhor da cidade. Luta pelo melhor de si próprio.
E a Bíblia diz que casa dividida não subsiste, irmão. Às vezes você passa, não, mas, o prefeito, fala do prefeito, mas o problema não é o prefeito. Porque quando o povo teme a Deus, Deus remove prefeito, Deus remove presidente, Deus remove governador, Deus remove vereador, Deus remove deputado. Isso é bíblico. Está na Bíblia isso, irmão. Não adianta você querer se revoltar, porque está na Bíblia. De repente você está numa cidade assim, uma cidade sem lei, né? Uma cidade sem lei dos homens, sem lei de Deus. Porque a Bíblia me ensina uma coisa: ninguém leva punição por ninguém. A Bíblia diz que Deus, ele não permite eu colher fruto de uma semente que nós não plantamos. Quando nós tememos a Deus, ou Deus remove nós daquele lugar, ou Deus remove a direção, né? Os governantes, como removeu o povo do Egito, Deus removeu o povo das garras da escravidão. E lá em Israel, Deus removeu o governo. Deus removeu Saul, que escravizava o povo, humilhava o povo de Deus. O problema não é ser massacrado pelo governo. O problema é nós ter um temor a Deus. Porque às vezes você fala assim, não, mas o prefeito é isso e aquilo. Mas e você? O que você faz de bom? O que você faz de certo? Primeiro, uma cidade onde as pessoas são mal atendidas. Às vezes a gente somos humilhados para comprar, né? Hoje mesmo eu fui fazer um lanche com minha esposa aí, ontem um salgado de R$ 1. A gente foi comer, o salgado estava congelado por dentro. Aí minha esposa falou assim, não tem como esquentar. Aí, não tem micro-ondas. Aí eu perguntei, então nós vamos comer um salgado congelado? Então quer dizer, irmão, isso faz parte de uma fidelidade. Ou seja, onde se viu comer um salgado com a carne congelada ou presunto congelado por dentro da massa. Então, quer dizer, toda lanchonete tem que ter um micro-ondas para esquentar um salgado, né? Então a gente vê que começa por aí o erro das pessoas, né? Eu lembro que quando a gente vendia cocada, né? A gente vendia cocada na rua, que a gente queria fornecer para os comércios, né? A gente nem cobrava na hora, a gente, deixa aí, você deixa aí, se vender, você tira a sua parte e pronto, e passa o restante para nós. Teve gente que recusou até nos ajudar a passar a nossa cocada, né? Até porque era bom para o crescimento da cidade. Então a gente vê que já começa a quebra de princípio por aí. Já começa a arrogância das pessoas por aí, né? Então a gente vê essa falha aqui em Planaltina de Goiás. Então as pessoas acham que ser desonesto é só apenas matar, roubar a mãos armada, não. Quando você vende algo acima do preço abusivo, você está roubando também. E esses são os ladrões que não são presos, porque não estão assaltando de mão armada, né? E uma briga por poder. Aqui um prefeito ganha, não pode exercer porque esse prefeito aí fez coisa errada. O cara nunca foi nada no poder, né? No poder administrativo. Aí já entra como se tivesse feito uma coisa errada. Como? Porque às vezes os políticos aqui não sabem perder. Ou seja, quer tomar posse do poder e não tomar posse da gestão para fazer algo de forma correta e concreta. Então aqui não tem uma briga pela a sociedade, não tem uma luta pelo povo, pelo bem-estar da cidade, pelo bem-estar do consumidor, da população, dos menos favorecidos. Aqui a luta é em favor de poder. Então já é um problema, irmãos. Já é um problema. Aqui você entra no mercado aqui, é como se fosse preço de uma capital. Uma cidade que não tem asfalto, vocês vê, é porque não deu para me filmar, uma enchente tremenda. E nesses 40 e poucos anos de vida que eu tenho, foi uma das maiores chuvas que eu já vi. É verdade.
Então não adianta a gente querer punir, crucificar prefeito, vereador. Por quê? Porque aqui tem briga por poder. Não podemos brigar por poder, irmãos. Temos que lutar por uma vida melhor, pela sociedade melhor, pelas pessoas sobreviver, comer, se alimentar, pelo menos 3 vezes por dia, né? Então, olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Isaías 34. A indignação de Deus contra as nações. Aí diz assim, ó, chegai-vos nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, ouça a voz de Deus, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Olha que coisa. Só até aqui. Só até aqui. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. E o seu furor, sua ira, sua rixa, contra todo o exército delas. Delas quem? Das nações. Ele as destinou para a destruição. Ou seja, Deus destinou as nações para a destruição e as entregou à matança. Ou seja, Deus entregou as nações à morte. A matança, é isso, você está ouvindo? Não adianta eu chegar aqui, irmãos, abrir um vídeo de 30 segundos e dizer que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar a tua vida, que não é verdade. Deus não muda a vida de ímpio. Deus não muda a vida de pessoas incrédulas, que só pensam em dinheiro, trabalha dia e noite, de madrugada, preocupado com o seu bem-estar, esquecendo dos menos favorecidos, esquecendo dos princípios de Deus, esquecendo da palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor diz, Isaías 34, 2, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas, das nações. Ele as destinou para a destruição, para acabar. Deus destinou as nações para a destruição e as entregou à matança. Deus entregou quem à matança? A nação ou as nações, a humanidade, irmãos. Porque quebra princípio. Porque quebra princípio. Tem gente que fica revoltado contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito. Sim, tem uns que são corruptos, né? Não tem nem temor de Deus, mas o povo também, se tiver temor de Deus, Deus faz alguma coisa pelo povo. Deus remove você daquela cidade, daquele estado, daquele país, ou remove os governantes. Mas quando o homem teme a Deus, Deus não deixa o homem na impiedade. Deus não deixa o homem sendo massacrado, como eu vi hoje. Pessoas atravessando ruas, com a água praticamente para cima do joelho, quase chegando, pegando a cintura. Isso você está ouvindo. Mas quem é o culpado disso? É o governante? O culpado, a Bíblia diz que ninguém colhe pecado de ninguém. Ninguém colhe fracasso dos outros. O que você está passando, o que eu passo, o culpado somos nós mesmos. Somos nós mesmos. As pessoas buscam muito nos homens e buscam pouco em Deus. E Deus não pode fazer nada pelos que não buscam refúgio no Senhor. Que Deus abençoe.